Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a $97.500. Bitcoin que continua forte, porém indeciso, né? A gente não consegue realmente passar dos 100k, muito menos romper para baixo. Meu objetivo agora vai ser atualizar essa situação rapidamente, falando também sobre algumas altcoins que eu estou em posições compradas em longs, né? E também falando sobre os mercados globais, destaques positivos e negativos dessa primeira semana. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vou começar aqui hoje falando um pouquinho sobre os mercados globais, tá? Afinal, na última semana a gente não teve volatilidade, primeira semana do ano normalmente é assim, mas essa próxima a gente deve ter, tá? Então vamos ter os JOLTS, vamos ter as minutas do FONC e o payroll principalmente. Sexta-feira deve ser o dia mais importante. A partir daí, eu imagino a gente ter uma continuação do movimento, seja de alta, seja de baixa no S&P 500, tá? Então, caso a gente venha aqui romper esses 5.800 pontos, a gente deve ver um movimento de correção dando oportunidade, não no S&P, tá? Eu acho que o S&P, caras, a última oportunidade que a gente teve realmente foi ali em agosto. Tá muito esticado, né? Então, olha as divergências aqui e tal, mas nas criptos, caras, eu já tô de olho. Essas correçõezinhas que a gente teve aqui ao longo do caminho, as criptos corrigiram mais e a gente olhou para comprá-las, né? Então, se a gente perder esses fundos dos 5.800, provavelmente compras nas criptos nessa região de suporte no S&P 500, né? Pô, Paulo, mas e se o S&P 500 formar um topo? Cara, estão falando isso para mim há anos e anos e anos. Eu não falo nem aqui de quando a gente começou a comprar S&P 500, que foi nessa queda. Aqui a turma tinha certeza que ia ter um apocalipse. Eu falo desde aqui da pandemia, cara. Desde que da pandemia que a gente se correlacionou muito com o S&P 500. E desde aqui que shortam o mercado cripto falando que vai ter um crash, falando que vai ter um crash. Quando teve o crash, compraram? Não, continuaram falando que ia ter um crash de 29. Então não faz sentido tentar prever esse crash no S&P 500, tá? Faz sentido olhar para correções, para compras. Se for correções fortes, comprar ações nos Estados Unidos. Se for correções fracas, olho para as compras nas criptomoedas, porque não se esqueça, cara. Mesmo que a gente comece uma correção mais forte aqui, a gente tem tudo para ter um ano muito bom em cripto. Então, cripto deve performar bem, para mim, independentemente do S&P 500. Mesmo que a gente tenha uma correção, cara, eu não acho que vai ser um crash. Tirando a gente ter um crash, a gente deve ter um ano bom. Criptos estão mais fortes, estão em tendências mais claras. O Bitcoin está muito mais forte que o S&P 500. Então, sinceramente, caras, eu não me preocuparia muito com isso. Eu só me preocuparia se eu começasse a ver uma correção e eu começasse a ver muitas pessoas otimistas. Mas eu acho que continuam pessimistas aqui, caras. E quando corrigem, ficam mais pessimistas ainda. É por isso que não cai mais, porque o sentimento do S&P 500 é a mesma coisa do que o sentimento no Bitcoin. O preço está subindo com todo mundo falando de crash, que vai morrer e que vai acabar. Pá. Quando cai, aí que a galera fala que o mundo vai acabar. Por isso que não cai. Essas pessoas viram liquidez para quem tá olhando para a tendência de alta e para os fundamentos, tudo bem? Então, S&P 500 e Nasdaq para mim tem tudo para continuar alta. Se não continuar, é oportunidade. Destaques positivos da semana se seguraram nas máximas históricas. Ibovespa, cara, destaque negativo pro Ibovespa de novo, para variar, né? Impressionante o que tá acontecendo no Ibovespa, cara. A gente perdeu fundos de 2024, estamos no menor patamar desde outubro de 23. Então, realmente impressionante, cara, essa destruição de valor que a gente tá vendo nas ações brasileiras. E eu reitero aqui para vocês, caras. Eu nunca começaria investindo no Brasil, cara. Eu realmente começaria investindo em algo que tem futuro, em algo que as narrativas estão corretas, né? Então, cara, se eu fosse montar uma carteira agora, eu olharia para cripto, que eu acho que tem várias criptos baratas, e eu olharia para a primeira correção forte do S&P 500 para olhar para comprar algumas empresas lá fora, né? Isso sim pode fazer uma carteira antifrágil, uma carteira que ao longo do tempo vai performar bem. Aqui no Brasil, cara, eu invisto 6% dos meus investimentos em empresas brasileiras. Por quê? Porque eu tenho a ideia de, em alguns meses, montar uma carteira que vai me gerar uma renda passiva para eu nem precisar trabalhar mais. Eu vou continuar trabalhando aqui, mas eu quero ter essa tranquilidade dessa renda passiva. Ou seja, só faz sentido, cara, você olhar aqui para o Brasil nessas empresas pagadoras de dividendos e se você já tiver um capital para receber esses dividendos. Sem isso, cara, para mim não faz o menor sentido, tudo bem? Até porque você tem que entender também que
as mesmas narrativas que a gente tem no mercado cripto, no mercado brasileiro é ainda pior, porque ainda tem um fator político, né? Então imagina você comprando lá suas ações, você começando investidor, todo dia o Lula fala uma merda, todo dia alguém ataca o Banco Central, todo dia é um imposto novo, todo dia é uma merda nova. Cara, então, essas pessoas têm pena, cara, porque esses influenciadores de finanças, eles não falam dessa psicologia muito, cara. Infelizmente, por isso que a maioria das pessoas que começam a investir no Brasil se dão mal. Na verdade, a maioria começa a investir em quase tudo, mas cripto ainda tem a esperança que se você estudou os fundamentos, você entende por que vai dar certo. O Brasil, tomara que dê certo, mas do jeito que tá, só em 2026, né? Então, sinceramente, tomem cuidado com ações brasileiras. Vamos pro que importa aqui agora, então. Bitcoin. Bitcoin, cara, na minha opinião, continua numa tendência clara de alta, a gente tá numa situação muito boa. E apesar de a gente ter corrigido nos últimos dias, eu acho que foram correções providenciais para a continuação da tendência de alta. Nesse momento eu continuo olhando para os 100 mil dólares como a zona mais importante, zona de rompimento aqui para a gente, quem sabe, ir lá testar máximas. Mas ao mesmo tempo, cara, eu não estou muito de olho para fazer um long daqui, sabe? Eu acho que, como a gente está consolidando, esse long daqui não faz sentido. Então o long que eu estou, vocês sabem, é da região dos 92 mil dólares. Eu espero carregar esse long até máximas históricas, tá bom? Então eu continuo meu long no Bitcoin, o sentimento continua sensacional, o long short rate baixo, divergência bullish no CVD. O preço, o Open Interest respeita a tendência de alta. Quando a gente cai, a gente está tendo vendinhas. Então a situação continua muito positiva para o Bitcoin. Continua olhando para alta. Tá no curtíssimo prazo aqui. Se perder esse fundo dos 96, cara, se começou a romper abaixo dos 96, pode ser um mau sinal no curto prazo. A partir daí a gente faz outro vídeo para vocês à noite ou amanhã, tudo bem? Mas assim, sinceramente, eu continuo acreditando na maior probabilidade da gente ir romper esses topinhos aqui. E se mudar alguma coisa dos 96, a gente conversa. Show de bola? Falando um pouco sobre outras moedas que eu estou, e aqui eu vou começar falando das moedas que eu estou em long, tá bom, caras? Porque ao longo dessa semana a gente vai falar de outras altcoins. Mas a primeira moeda que eu estou em long é o ETH, né? A gente conseguiu pegar esse long abaixo dos 3.200 dólares. É outra que eu espero carregar pelo menos até a máxima desse ano, tá? Antes disso, eu não cogito realizações, eu acho que os volumes estão nos locais corretos, é uma tendência de alta, a retração foi em zonas importantes e agora eu acho que a gente tem espaço para continuar subindo. No curto prazo, a situação ainda é melhor do que o Bitcoin, tá? Porque a gente fez um pivô de alta da consolidação. Então sim, o ETH é uma que eu estaria mais de olho para fazer longs nessa região dos 3.526. Eu acho que sim, eu acho que não vou querer pegar um day trade aqui, cara. Mas daria para cogitar nos 3.570, tá bom? Mas principalmente aqui nos 3.525, que seria um day trade, swing trade, assim, você teria que estopar abaixo dos 3.300, tudo bem? Então eu acho que é um long de curto prazo mais claro do que o Bitcoin, mas o nosso long ainda é no longo prazo, não vou mudar nada nele aqui, tá bom? Outra moeda que eu estou em long aqui é a NIR, tá bom? A NIR foi uma que a gente entrou há mais tempo, cara, e está na buy zone, tá bom? Diferente do ETH e do Bitcoin que não estão, a NIR está em buy zone, eu acho que ela sim é uma boa oportunidade, tem volumes muito bons abaixo, tendência de alta. Quando a gente olha aqui no 4 horas, a gente também formou um pivô de alta, e se voltar aqui no nosso preço médio, cara, se for ali no 5,45, eu gostaria de fazer esse position trade na NIR. É uma também para pegar as máximas do ano, com o stop bem protegido abaixo das mínimas ali de do ano também, né? Não do ano, mas de alguns meses para trás, tá? Então é uma relação de risco-retorno bem legal aí, de 1,5 para 1. Eu acho que também é uma boa opção, beleza? Solana. Vamos lá. Solana é outra que eu estou em long, tá? Há algum tempo também. Acho que também fomos fazendo um preço médio nessa região. Eu acho que muito semelhante à NIR. É uma tendência até mais forte na minha visão. E eu também olharia para, caso a gente tenha uma correção no movimento, olhar para compra, tudo bem? Mas aqui eu acho que eu focaria um pouco mais no longo prazo. Até o nosso long é até um pouco mais para cima, se eu não estou enganado, cara. Realmente um long um pouco mais longo aí. E tem volumes legais aqui. Eu traçaria este FIBO deste fundo e olharia para um swing trade dos 202 ou esse position que a gente está olhando mais abaixo, stop abaixo dos 150 e poucos dólares. Tudo bem? Eu acho que todas são boas opções, tá? O outro trade que eu estava e que eu já fechei aí antes do ano novo era na IPO, né? A gente estava nesse short aqui na IPO e tal, mas a gente acabou fechando ali quando a gente teve
a gente teve aquela queda, né, ali antes do ano novo, ali acho que foi no dia 26, isso. Foi por aqui, a gente acabou fechando justamente porque, cara, tava tudo muito feio, né? Assim, caiu tudo muito, a gente teve gatilhos no Bitcoin, teve gatilhos em várias altas. Eu não estou mais nesse short aí, tá? No momento, eu estou apenas nestes longs aqui no Bitcoin que saiu daqui. Estamos apenas nesses 4 longs que eu mostrei pra vocês. Todos eles eu acho que são boas opções. Beleza, galera? Então é isso. Um forte abraço. A gente se vê aí dependendo da volatilidade.